Boa noite, professor Jerry. Boa noite a todos os alunos presentes. Eu me chamo Felipe André Veríssimo e faço parte do grupo 4, que tem os integrantes: o André Santos Rubio, Gilson de Souza e Silva, Guilherme Silva dos Santos, Kennedy Anderson Souza Florencio, Leonel Loureiro Nepomuceno, Maicon Renato Soares Barbaz, Matheus Felipe Ferreira de Souza, Thiago de Lima, William Nascimento Moreira. O nosso grupo 4 irá falar sobre a norma da ABNT-NBR 25415, versão 2016. Nela falaremos o que é a norma, qual é o seu objetivo. Também falaremos dos riscos de exposição do ser humano a campos elétricos e magnéticos, medições e tipo de medições. E o que é a norma NBR 25415? A norma da ABNT-NBR 25415 de 2016, ela foi criada para padronizar métodos de medição e níveis de referência para exposição a campos elétricos e magnéticos na frequência de 50 e 60 Hz. Qual é o seu objetivo? Esta norma fornece um guia para medições dos valores eficazes dos estados permanentes e campos elétricos e magnéticos em componentes de frequência de 50 e 60 Hz, com limites de magnitude de 100 nanotesla a 100 militesla e 1 voltmetro a 50 kVmetros. Essa norma também define a terminologia, identifica os requisitos de especificação do medidor elétrico, especifica os requisitos aplicáveis à incerteza da instrumentação, ela especifica as características gerais de campos, ela especifica os princípios operacionais da instrumentação, especifica os métodos de medição. Riscos de exposição. O principal mecanismo de interação dos campos elétricos e magnéticos com as células é a indução de corrente elétrica. Os efeitos biológicos ocorrem durante o período de exposição. Os critérios para estabelecimento dos valores de referência para os campos magnéticos são baseados em efeitos biológicos comprovados. Esses efeitos são de caráter imediato com exposição de curto prazo, como estimulação das células nervosas do cérebro, nervos periféricos, músculos, incluindo o coração. Para os campos elétricos, além de choque e queimaduras causadas por contato com objetos condutores, podendo envolver, em função da intensidade da corrente aplicada, dificuldades de respiração e fibrilação ventricular, que é o batimento cardíaco desordenado. Os valores de referência de campos elétricos e magnéticos para exposição humanas é estabelecido pela Comissão Internacional para a Proteção contra Radiações Não Ionizantes, a ICNIRP, e adotados por esta norma. São reconhecidos e recomendados pela Organização Mundial de Saúde, OMS. A legislação brasileira, por meio de normas técnicas, regulamenta o uso do interior das faixas de linhas de transmissão e de interiores de subestações, de afastamento mínimos dos circuitos de distribuição. Assim, a utilização destas áreas é aquela classificada como população ocupacional pela ICNIRP. O corpo humano, na presença de campos elétricos e magnéticos, está sujeito a efeitos de tensões e correntes induzidas. O nível de restrição básica para a exposição humana a campos elétricos e magnéticos está estabelecido a partir de correlações entre grandezas físicas e seus efeitos biológicos da exposição. E como forma de garantir a segurança da população em geral e dos trabalhadores, em 2009, a Lei 11.934 definiu limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos, associado ao funcionamento dos sistemas de energia elétrica. Os limites adotados pela lei baseiam-se nos indicadores recomendados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que tem como fundamento estudos científicos, biológicos e epidemiológicos sobre os possíveis efeitos dos campos elétricos e magnéticos no ser humano. Aqui temos exemplos da figura A e B. Na figura A, os campos elétricos eles não penetram no corpo humano significativamente, porém formam uma carga sobre a
sobre a superfície, enquanto em B, na figura B, a exposição aos campos magnéticos causa um fluxo de corrente circulando em todo o corpo. E aqui temos alguns níveis de referência na faixa de 50 e 60 Hz para o público em geral. Na faixa de 50 Hz temos 5 kV do campo elétrico como referência e 200 microtesla do campo magnético. Na faixa de 60 Hz temos 4,16 kV do campo elétrico e 200 microtesla para o campo magnético. Também temos a tabela 2, que fala da faixa de frequência de 1 a 10 MHz. Medições. Os limites de magnitudes abordados pela norma são de 100 nanotesla a 100 militesla e 1 voltmetro a 50 kV para campos magnéticos e campos elétricos. Para conhecer os valores dos campos elétricos e magnéticos existentes nos ambientes onde possuem presença de pessoal, podem ser utilizados de modelos matemáticos disponíveis que permitem verificar os desta exposição. Também podem ser conhecidos os valores dos campos elétricos e magnéticos através de medições realizadas nos locais pré-estabelecidos, ou seja, onde possa haver a exposição de pessoas, através de medidores destes campos. Aqui temos 4 figuras de medições. Uma feita de forma livre por um técnico, também por equipamento fixo e por equipamento eletroóptico ou infravermelho também. Tipo de medições. Temos alguns tipos de medições. Um deles aqui são o magnetômetro de núcleo saturado, que é um instrumento desenvolvido para medir campos elétricos. Temos a medição pontual, que é a medição feita em dado ponto de espaço que não fornece informações sobre as variações temporais ou espacial do campo. Medição de densidade de fluxo magnético. Temos a medição de espaço livre, que permite-se medir a intensidade do campo elétrico em um ponto acima do solo, suspenso no espaço, sem um contato condutivo ligado à Terra. Temos a medição de intensidade do campo elétrico alternado. Temos a medição de referência de terra. É um medidor capaz de medir campo elétrico na superfície do solo ou próximo do mesmo. E temos o medidor eletroóptico. É um medidor que mede a intensidade do campo elétrico por meio de mudança na transmissão da luz por meio de fibra ou cristal, sob o efeito do campo elétrico. E aqui temos dois modelos de medidor. Temos o medidor de campo magnético, MG20. O medidor de campo magnético, também conhecido como Tesla Meter ou Gauss Meter, é um equipamento que mede especificamente a intensidade e a direção das linhas dos campos magnéticos. Temos como modelo o medidor de campo elétrico PCE EM29. O medidor de campo elétrico ele dispõe de uma sonda triaxial esférica para detecção de radiação eletromagnética. A sonda triaxial esférica do medidor de campo elétrico chega até 3,5 GHz. Para além disso, o medidor de campo elétrico também está preparado para detectar radiações no âmbito de sistemas sem cabos. Bom, aqui estamos no grupo 4, fizemos a apresentação da norma 25415, versão 2016. Agradeço a presença de todos, qualquer dúvida estarei à disposição. Todos tenham uma boa noite.